Esse daqui não esse, né? Mas os manuscritos do Mar Morto são as réplicas mais antigas que tem da Bíblia disponíveis hoje ou tem coisa anterior? Sim, o que acontece, Paulo, com relação a essa questão de cópias bíblicas? Os originais não existem mais, de nenhum livro da Bíblia. Mas calma, de nenhum escrito antigo. Você não tem os originais dos escritos de Platão, Perdeu em Alexandria, é de isso? Aristóteles, por exemplo. Originais, zero. Zero. As guerras de Júlio César, a Ilíada de Homero. Não existe cópia De do nenhuma original, né? Eu digo, não é a cópia, o texto original. O texto original. Tudo isso foi perdido. A maioria desses materiais, como papiro, tudo, não duram pelo tempo. Esses manuscritos do Mar Morto, eles são quase um milagre. É porque eles estavam num lugar, fechados num jarro, a temperatura ajudava, ninguém estava mexendo nisso, então descobriu-se. Então deu certo. Afinal, não existe. Então a nossa pergunta é, como é que a gente chega, então? Como é que a gente sabe que nós estamos com uma cópia que condiz com o original? Quem estuda isso é uma ciência chamada crítica textual. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Platão. Platão vai escrever ali, por volta, arredondando, do século IV a.C., tá? Não tem nenhum original dele. A cópia mais antiga que a gente tem do original de Platão tem mais de 1000 anos de distância do original. Uau! E tem 9 cópias antigas. E mesmo assim, todo mundo cita Platão, e Platão diz, Platão falou. Ninguém fica contestando muito a veracidade do conteúdo. É que quando chega a Bíblia, a exigência é muito maior. Sim. Mas tudo bem, pode ser mesmo, é a palavra de Deus. Pode e pedir. Pode pedir mais, que tem bem mais mesmo. Quando você pensa na Bíblia, vamos usar a biografia de Jesus, que são os evangelhos. Quando você pega os evangelhos, eles foram escritos ali na segunda metade do século I. Você já tem fragmentos de cópia de 25 anos depois do original. Por exemplo, do capítulo de João. A gente tem lá no museu Papiro de Highlands, que está no museu da Inglaterra, com parte do capítulo 18 de João. Então você já sabe que João não foi escrito depois daquilo. E aquilo que está escrito no papiro, na cópia, condiz com o que a gente tem hoje. Então bateu. Bateu, porque isso foi descoberto muito depois, né? Não ficou... Então... Quando você compara Platão com 9 manuscritos antigos, a Bíblia tem... só a biografia de Jesus, nós estamos falando de 25 mil manuscritos antigos. Para você comparar, para você fazer um trabalho de que, opa, aqui um copista errou. Então a gente não segue essa cópia, segue essa. E toda a questão de você... Então não existe documento antigo tão confiável como a Bíblia. A amostra de coisas antigas da Bíblia é muito maior e isso dá uma confiabilidade muito maior. O manuscrito da Bíblia é assim, no Novo Testamento, por exemplo, né, os evangelhos estão na escala de... A gente já tem com certeza mais de 99,3% de confiabilidade. certeza de que aquilo estava no original, por causa dessa ciência da crítica textual. Que é o livro, tirando a Torá, né, que é outro capítulo à parte aí, mas é o livro mais confiável que se tem em relação ao original, né? E o segundo é a Ilíada, né? Em segundo é a Ilíada. E a Ilíada, a cópia mais antiga da Ilíada, nós estamos falando de 400 anos de diferença do original. Então, mesmo o segundo lugar ainda é aquele segundo lugar que você chegou primeiro e o Zambolt chegou e os caras estão correndo ainda mais muito tempo para ver se chega ainda. Ou seja, a Bíblia está em primeiro, segundo, terceiro e aí começa é um negócio... Isso é importante você falar, até porque quando a gente fala em Bíblia é uma coleção de livros. Cada livro é uma história. Tem o livro da Bíblia mais confiável, mais confiável não, mas o livro que tem a maior percentual de acuicidade, acho que essa é a palavra. Acuidade. Os evangelhos, que inclusive para nós é o coração da Bíblia, porque é a biografia de Jesus, ela tá na frente dos demais. Tá na frente dos demais. Novo Testamento, né? Na verdade, a Torá é o mais... Aliás, esse... Qual que é o problema da Torá, né? De cópias do Antigo Testamento? É que nós estamos voltando mais ainda no tempo. Quanto mais se volta no tempo, mais difícil é você preservar manuscritos. Então, por exemplo, voltando a essa descoberta, até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1948, a cópia mais antiga que você tinha do Antigo Testamento como um todo é o século X, depois de Cristo. O que? Era coisa da Igreja Católica já? Não.
eles guardam algumas coisas, mas não é da Igreja Católica. É coisa de judeu, é coisa dos copistas, né? Eles têm eram as sinagogas. Grupos de Esse aí, se não me engano, é o código de São Petersburgo. Isso, exatamente. É o primeiro código de Torá, que é século XI. Isso. Como Bíblia, você tem isso. Agora você tem, tipo, por exemplo, tem um amuleto de prata do ano 600 a.C. Então é muito antigo, é o mais antigo da Bíblia. Mas ali só tem a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E alguém usava aquilo provavelmente como um amuleto. Um amuleto. Pingente, de prata, tá lá no Museu de Israel. Esse. E aí preservou porque era prata. Preservou um versículo. É a porção mais antiga da Bíblia preservada. O que é importante para nós isso, por exemplo, um achado como esse? No século passado, várias escolas queriam dizer que Números, por exemplo, que é onde está essa bênção, foi escrito depois do exílio babilônico. Só que aí você acha um amuleto anterior à destruição babilônica, de um versículo da Bíblia, que já era considerado, então, já em alguma estima sagrado. Então, essa teoria cai por terra por meio da arqueologia. Não dá para defender que Números é de depois do exílio babilônico, porque você já tem um amuleto que usava esse texto de antes do período babilônico, da destruição babilônica. Então, a arqueologia, como costumam dizer, a pá dos arqueólogos costuma calar muitos críticos. Legal essa frase.